O presidente da China, Xi Jinping, realiza visitas de Estado à França, Sérvia e Hungria entre os dias 5 e 10 de maio. É a sua primeira viagem à Europa em 5 anos. Uma oportunidade para reforçar os laços com países do continente. As visitas de Estado do presidente chinês a países europeus despertam interesse na China, nos países visitados e em todo o Ocidente. O professor de Relações Internacionais, Diego Pautasso, analisa a viagem do presidente chinês à Europa no quadro das atuais mudanças geopolíticas. Acompanhe. A visita do Xi Jinping à Europa, ela tem um papel muito importante por diversas razões. A primeira, obviamente, são dois grandes polos de um mundo que emerge nesse contexto aí de uma crescente multipolarização. Do ponto de vista da China, é absolutamente fundamental estender a Rota da Seda para além da Ásia Central, da Ásia, e alcançar com mais intensidade os países europeus, né? Dado que esse é o projeto fundamental que pavimenta, digamos assim, uma globalização com características chinesas. Do ponto de vista da Europa, é bom lembrar que a Europa está com uma economia estagnada, uma situação muito piorada por conta da guerra da Ucrânia, né, na guerra na Ucrânia, que tem sido, em grande medida, decorrência da submissão da política europeia aos interesses de Washington. E isso tem impactado no aumento do custo da energia, na restrição de mercados externos, na imposição de sanções a países importantes, como a Rússia, né? E volta e meia a Europa está, de alguma medida, sofrendo o rebatimento das pressões americanas, por exemplo, no caso das restrições à exportação de chip da empresa holandesa que produz máquinas, no caso da proibição de que a Huawei estabeleça redes de 5G no mercado europeu. Mas a Europa está premente de investimentos, está premente da expansão do mercado chinês, e as relações, de uma maneira geral, dos principais países europeus com a China, França, Alemanha, são boas. A questão é que, de novo, os Estados Unidos representam um elemento de ruído, né, de inflamação nas relações sino-europeias. Portanto, eu imagino que esse giro do Xi Jinping, sobretudo na França, né, que é um dos motores geopolíticos e geoeconômicos da Europa, tenha um papel de reestabelecer em níveis mais avançados a cooperação bilateral, bilateral que eu digo da União Europeia com a China, né? E com isso consiga escapar às diversas restrições que, de alguma maneira, são impostas, sobretudo pela Casa Branca, né? Os Estados Unidos, além de impor situações que são pesadas, difíceis e com consequências adversas para a Europa, já não é mais, como no passado, um mercado com capacidade de investir, de promover o desenvolvimento, já não é mais o mercado capaz de puxar o desenvolvimento europeu. Então, eu acredito que no médio e longo prazo, a reorientação da Europa em direção do Atlântico para a Eurásia e para o leste da Ásia, certamente é um elemento determinante para os caminhos que a nova ordem mundial deverá se configurar, né? Esse é o X da questão. O geógrafo e mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas, Milton Pomar, destaca alguns problemas que a Europa está enfrentando na nova situação internacional. E também discorre sobre as relações entre a China e países
europeus. Acho que o importante nessa aproximação, nessas viagens do presidente Xi Jinping à Europa, é a gente entender como é que fica a relação da União Europeia com a China, não só na questão comercial, quer dizer, em tudo o que está hoje em disputa, em debate no mundo, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar que a Europa, os principais países europeus, eles invadiram a China no século passado, no início do século passado, eles saquearam a China, queimaram prédios na China, escravizaram gente, mataram. Então, assim, existe um passivo europeu, não só na China, mas em outros países da Ásia, da África, que hoje os europeus fingem de conta que não aconteceu. A outra coisa é que a Europa é hoje um continente decadente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional. E essa é uma questão importante, quer dizer, existe uma tentativa da União Europeia de ainda se manter no mesmo nível que ela vinha já nos últimos 40, 50 anos, desde lá o início da Organização Mundial do Comércio, mas, inevitavelmente, a Europa vem num processo de decadência e vai continuar, né? Diminuindo a população, um envelhecimento populacional. E essa situação na relação com a China se reflete no quê? Num certo desespero da Europa, primeiro, do ponto de vista ideológico, de contestar o socialismo de mercado, o socialismo com características chinesas, de dizer que a China não é uma economia de mercado, e, com isso, tentar, através da OMC, tentar exigir que a China não venda seus produtos tão baratos como a China consegue vender, porque eles dizem que a China está fazendo dumping. Só que eles querem julgar essas diferenças comerciais com a China em tribunais da própria União Europeia. E a China quer julgar dentro da China. Se ela está sendo atacada, ela quer julgar lá dentro. Essa é uma questão importante, porque aí nós estamos discutindo patentes, nós estamos discutindo todas as questões ligadas, por exemplo, ao aço, aos veículos elétricos. Então, assim, conforme a China avança no sentido de se tornar uma potência em termos tecnológicos, no sentido de se consolidar como a maior economia do mundo, evidentemente a União Europeia vai continuar gritando e tentando reagir da pior maneira, porque ela poderia ter uma outra relação, como a China vem propondo com a questão da humanidade compartilhada, essa coisa toda, que é uma maneira de ser solidário e de tentar que o desenvolvimento mundial caminhe numa perspectiva mais harmoniosa, que não seja o tempo todo esses confrontos, como os Estados Unidos, por exemplo, sempre faz, né? Tenta levar a coisa sempre na ponta da faca. Eu acho que é muito importante que nessas viagens do presidente Xi Jinping à Europa, ele vai também demonstrando, com o seu diálogo, o que a China, aonde a China quer chegar e como é que a China quer fazer isso junto com os outros países e não contra os outros países, né? No caso francês, por exemplo, a China é o maior consumidor de vinho, e essa é uma questão muito importante, não só da China, no caso da Europa, da Espanha, de Portugal, da Itália. A China é uma grande consumidora de produtos desses países. Então, eu espero que essas viagens consigam melhorar o relacionamento entre a China e os países da União Europeia.